alunos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula Rio Educa na TV. Eu sou a professora Aline, tenho cabelos longos e escuros, meu olho é claro, é verde, eu tenho uma altura mediana. Eu estou vestindo uma jaqueta caqui e uma blusa laranja com detalhes brancos. Estou aqui num ambiente acolhedor para a nossa interação e o nosso encontro. Então, e na aula de hoje, nós vamos falar sobre o assunto de matemática muito interessante, que nós vamos ver o título da aula agora, um valor para cada posição. Em relação ao nosso título, um valor para cada posição, é porque os números, eles estão por toda parte, não é mesmo? Nós vemos os números em vários lugares no nosso cotidiano. Eles estão na placa do carro, eles estão no endereço das nossas casas, nos nossos números de telefone, nas listas que nós fazemos de convidados, nos valores das coisas que nós compramos. E, além disso, provavelmente você, na sua turma, também deve ter um número. Sua turma tem um número, não é mesmo? E, além disso, sua idade. Sua idade representa um número, só que hoje nós vamos falar exatamente sobre essa formação dos números e dos algarismos. Mas, antes disso, eu quero contar para vocês sobre a minha idade. A minha idade é 35 anos. Quando eu estava fazendo essa aula, eu lembrei que eu tenho uma tia que tem a idade de 53 anos. Repara que nós temos algarismos idênticos, o 3 e o 5. Mas eu posso garantir para vocês que existe uma diferença, e vocês já devem saber. Vamos então ver qual é a diferença de algarismo e números no nosso slide? Vamos comigo? Algarismo. Algarismo é o dígito. É o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Já os números, eles representam as quantidades. Cada posição desse algarismo que a gente coloca, ele ocupa um valor, um número. Aí eu coloquei a minha idade, 35, repare. A posição dos números na minha idade. Eu usei o algarismo 3 e o algarismo 5. Então, vocês viram aí que eu coloquei a minha idade, 35, não é mesmo? Só que antes da gente organizar os algarismos e formar números, antes dessa organização, quando não existia ainda esse registro, acredita-se que há muito tempo, uma das formas de registro era contar com as mãos. Então, as pessoas que tinham animais naquela época, que viviam em locais mais afastados, rurais, elas criavam animais. E para criar os animais e fazer a contagem deles, elas contavam de 10 em 10. Então, cada vez que se contava seus 10 animais, a pessoa tinha que pedir ajuda para outra pessoa para contar mais 10. E assim foi se criando essa história de 10 em 10. Daí, acredita-se que o nosso sistema decimal, a nossa organização dos números, ela vem da contagem de 10 em 10. Então, para organizar a minha idade, 35 anos, hoje, se eu não tivesse os números, eu ia precisar de 4 pessoas aqui comigo. Eu e mais 3 pessoas, não é mesmo? A solução encontrada para pensar nessa organização dos números, uma delas é o quadro valor de lugar. Muito provavelmente você já deve conhecer ela no terceiro ano. Vamos olhar como é que é a organização? Então, o quadro valor de lugar, ele é organizado em unidade, dezena, centena. Nós vamos trabalhar com uma parte desse quadro, porque nós estamos falando para o terceiro ano, mas ele ainda é maior do que isso. Então, na unidade, ela é conhecida como a primeira ordem. Os algarismos que ficam ali são os algarismos da primeira ordem. Já na dezena, são os algarismos que ocupam a segunda ordem. E na centena, os algarismos que ocupam a terceira ordem. É sempre importante lembrar que todos os algarismos que ficam na unidade, eles vão representar a própria quantidade, o próprio número, a unidade. Já os algarismos que ficam na dezena, eles estão representando 10 unidades. Já é o conceito de 10 em 10. Já os algarismos que ocupam a centena, eles equivalem a 100 unidades. Então, nós vimos o quadro valor de lugar.
E lá, vocês lembram que estava a quantidade da minha idade, que é 35, e o valor da idade, a quantidade da idade da minha tia, que é 53. Vocês lembram que estava lá, que nós estávamos observando. Então, para pensar nas diferenças de 35 para 53, eles têm algarismos iguais, nós concordamos, o 3 e o 5 e o 3, mas eles são diferentes, não é mesmo? Então, vamos ver quanto cada um representa. O 3, ele está na dezena, então ele representa 3 dezenas. Quantos são 3 dezenas? Uma dezena equivale a 10, não é mesmo? Então, eu vou usar os palitinhos que eu tenho aqui. Lembrando do sistema decimal, toda vez que eu tenho 10 palitinhos, eles vão estar organizados assim, amarradinhos, para vocês saberem que ele está representando a dezena. Então, aqui o número 35, o 3 está representando 3 dezenas. Então, uma dezena, 10 palitinhos, mais 10 palitinhos, mais 10 palitinhos. Tenho 3 dezenas. E quantas unidades eles estão representando? 5 unidades. Lembra que eu falei? O número que tiver aqui é o mesmo que ele representa em algarismo, a mesma quantidade. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, o número 53. Quantas dezenas ele tem? Ele representa 5 dezenas. E quanto é isso em quantidade? Lembra dos palitinhos? Eu tenho de 10 em 10, eu já fui amarrando. Então, 5 dezenas representam 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10. Repara que aqui eu tenho mais. E 3 unidades. 1, 2, 3. Então, o 35 tem menor quantidade de dezenas do que o 53, concorda? Essa é a diferença entre eles. O 35, ele é menor do que 53. Bom, agora a gente vai pensar na idade da minha irmã. Ela tem 41, mas para isso eu vou retirar essas coisas daqui, beleza? Como eu falei, a minha irmã tem 41 anos. Vamos colocar então no quadro o valor de lugar. O 4 e o 1. Só que esse número aqui, ele também, quando a gente inverte, ele tem uma outra quantidade. Vocês já sabem qual é, não é mesmo? O número 14. Então, vamos ver qual é a diferença entre eles. Nós estamos usando novamente os mesmos algarismos, o 4 e o 1. O 1 e o 4, em posições diferentes. Então, vamos ver. Quantas dezenas eu tenho no número 41? Nós temos 4 dezenas. Lembra que os palitinhos estão amarradinhos, eles representam a quantidade de 10. Então, eu tenho 4 dezenas. 1, 2, 3, 4. E quantas unidades eu tenho no número 41? Eu tenho uma unidade, então eu só preciso de um palitinho. Já para o número 14, eu tenho uma dezena, e aí é fácil, porque vocês já sabem que uma dezena representa 10, então eu vou usar os palitinhos que já estão contados amarradinhos. E 4 unidades. Eu vou precisar, então, de quantos palitinhos? Exatamente, 4 palitinhos separados. 1, 2, 3, 4. Utilizamos os mesmos algarismos, 4 e 1, 1 e 4, e percebemos que existe sim uma diferença entre eles. O 41 tem 4 dezenas e o 14, 1. Então, o 41 é um número maior do que o 14. Agora, eu vou organizar a mesa para ter uma outra proposta. A gente vai pensar na formação dos números de uma outra forma, tudo bem? Então, eu vou retirando aqui os números e vou trazer um outro material, que é um material também com cartinhas, onde eu vou fazer perguntas e vou colocar os números para a gente ir pensando. Vamos lá. Eu já deixei aqui os números formados.
E, geralmente, vocês fazem uma atividade na escola ou no cotidiano em que é a formação através das dezenas. Se eu tenho uma dezena e 6 unidades, qual o número que eu estou formando? O número 16. Já o número 61, ele é formado por 6 dezenas e uma unidade. O número 22, ele é formado por 2 unidades e 2 dezenas. Só que para a formação do número, quando a gente coloca assim, nós precisamos lembrar que 16 ele é formado por uma dezena. Então, eu tenho a quantidade de 10. 10 mais 6 formam 16. O número 22, ele é formado por 2 dezenas e por 2 unidades. Então, eu tenho aqui, eu preciso lembrar disso na formação do número, que eu tenho 20 mais 2. Então, eu tenho o número 22. Esse é o inverso do que a gente estava fazendo até então, a proposta. O número 61, você já estar sabendo aí, ele é formado por 6 dezenas e uma unidade. Então, qual número eu tenho aqui? Eu tenho 60 mais 1 para formar o número 61. Muito bem. E o número da minha casa, do meu apartamento, é o número 325. Quando a gente quer pensar na centena, eu tenho que lembrar que eu tenho 3 centenas, 2 dezenas e 5 unidades. Então, para formar esse número, eu tenho 300 mais 20 mais 5, 325. Muito bem. Gostaram? Acharam interessante? Na aula de hoje, nós percebemos, então, a diferença dos algarismos e dos números. Percebemos que, quando nós utilizamos os algarismos em cada posição, nós mudamos o valor dele, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais sobre o nosso sistema decimal. E foi muito bom estar com vocês nessa aula e não perca aí o nosso desafio. Vocês têm o desafio de hoje. Vamos dar uma olhada? Crie seu quadro valor de lugar e represente a sua idade e a idade da pessoa que vive com você. Perceba se vocês usam algarismos iguais ou diferentes. Bons estudos! E aí, crianças, foi muito bom estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante coisas. E até a próxima aula. Um beijo. Tchau!